Fala pessoal, estamos de volta com a jornada do profissional do futuro. Olha só, e hoje nós vamos falar sobre cargos de liderança, como alcançar os cargos de liderança. Antes de mais nada, nós vamos tratar sobre a liderança em si, sobre o que é liderança. Então, o que você acredita que é um líder? O que é a liderança? Como é que é exercer liderança sobre as outras pessoas, grupos, né? Enfim, você conhece um líder? Para pensar. Aí na sua vida, quem são os líderes da sua vida? Nossa, Rafael, quanta pergunta! Sim, um monte de perguntas, porque é muito importante a gente refletir sobre os modelos que a gente tem de liderança atuais, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade, que seja, onde você está, no seu grupo de amigos. Quem são os líderes? Gente, o processo de exercer liderança, ele está inserido em tudo, em todos os grupos sociais. Existe um líder para alguma coisa, tá? Se você parar para pensar, você que está no colégio, ou quando você estava no colégio, parar para pensar sobre isso, existem grupos dentro de uma sala de aula, né? Já falamos até sobre grupos dentro de sala de aula, mas enfim, para pensar. Existe sempre aquele grupinho onde uma pessoa ela exerce mais influência sobre as outras, tá? E o que essa pessoa definir, as outras pessoas, o grupo inteiro vai seguir essa pessoa, muito provavelmente, né? Para pensar. Dentro desse contexto, você acredita que aí na sua escola, na sua faculdade, ou seja, ou quando você era estudante, você exercia mais liderança, você era um líder, uma líder, ou então você era um liderado geralmente? Aí você vai dizer assim, Rafael, depende da situação. Geralmente não depende muito da situação. Você tem a visão clara de quem é líder ou quem não é, tá? Eventualmente o grupo está disposto a seguir para um caminho, mas essa pessoa, ela diz assim, não, eu acho que nós vamos por esse outro caminho. O grupo automaticamente muda de opinião e segue essa pessoa, tá? Então isso, né, é um processo de exercer liderança. Liderança também na hora que você precisa tomar uma decisão sobre coisas muito simples. Oi, gente, vamos assistir um filme? Vamos! Qual filme? O filme que essa pessoa geralmente indica ou o filme que essa pessoa geralmente vai dizer assim, acredito que esse outro aqui seja mais legal. E aí as pessoas vão assistir esse. Quer ver? Esse é um processo de exercer liderança que a gente não percebe, mas os líderes estão sendo formados a todo momento e a todo lugar. Dentro do ambiente de trabalho, a situação é exatamente a mesma, tá? Vou botar aqui, exercer influência, né? Parte da liderança, obviamente. Dentro do ambiente de trabalho, as pessoas, elas têm uma posição de líder, um cargo de liderança que vai fazer o quê? Vai dar as instruções necessárias para a equipe andar, vai traçar estratégias, enfim, dependendo do nível da empresa, o tamanho da empresa, nível hierárquico, enfim. Mas dentro do ambiente corporativo, o cargo de liderança, ele é sempre almejado, né? Então para pensar, qual é um cargo de liderança dentro do ambiente corporativo? O de gerente, de diretor, executivo da empresa, de CEO, que seja, enfim, dependendo muito do tamanho do porte da empresa em si, né? E as pessoas que chegam nesses cargos, geralmente porque elas traçaram uma trajetória para elas que as fizeram serem líderes ali, ocuparem essas posições. Você concorda que essas pessoas passaram por um processo até chegar ali? Tá? Algumas pessoas foram colocadas ali simplesmente. Então, vamos supor, nós precisamos de um novo diretor para um determinado setor dentro da empresa, tá? A opção que a empresa tem é ir ao mercado externo é bom, né? Ir ao mercado e olhar quem são as pessoas que ela pode contratar para isso e dizer, pessoal, nós precisamos de um diretor, tá? E aí vai ser feito um processo seletivo. Mas antes disso, o que acontece geralmente é olhar para dentro da empresa e ver quem são as pessoas que estão ali e que, pela trajetória que elas têm dentro da empresa, elas podem ser promovidas ao cargo de diretor, certo? O que essas pessoas fizeram por merecer para estar
ou para estarem ali, tá? Então essas pessoas elas são promovidas. Então aqui duas coisas muito importantes, tá? Eventualmente, as pessoas são promovidas por executarem muito bem alguma determinada tarefa, alguma ação ao longo dos anos, meses, enfim, que estão dentro de uma empresa e que aquilo que elas faziam muito bem feito. Então, dentro da área delas. Então, naturalmente, né, quem vai promover essa pessoa vai pensar assim, muito bem, ela está fazendo muito bem as tarefas dela, então acredito que na posição da direção, de diretor, de gerente, enfim, nesse cargo de liderança, ela vai conseguir trabalhar muito bem com a equipe dela, porque ela executava essa função perfeitamente, tá? Pode ser que essa pessoa execute ou não a função de líder com maestria, né? Por quê? Porque não quer dizer que ela fazendo o que ela fazia, seja parte técnica, enfim, que seja, vai garantir que, diante de uma equipe, ela vai conseguir exercer influência positiva sobre a equipe e essa equipe vai segui-la, né? O exemplo é exatamente esse. Para pensar, quem são as pessoas que você segue no seu Instagram, tá? Depois vai lá e olha, passa aí, vai lá no feed, olha, quem são as pessoas que você segue? Dessas pessoas todas que você segue, quem são as pessoas que todos os dias você vai no Instagram dela para olhar? Ou você pelo menos vê o story dela, ou então você, sei lá, vê postagens diárias dessa pessoa, tá? Essas pessoas que você está pensando, elas exercem influência sobre você no meio digital, no Instagram, pelo menos, tá? E tem pessoas que você segue nas redes sociais, não precisa ser exatamente no Instagram, só usei como exemplo, que elas exercem influência sobre a sua vida, tá? São pessoas que você passa a seguir porque você acredita que aquilo que elas acreditam também te influencia pelo lado positivo e você ganha com isso. O conteúdo que elas geram, que elas criam, te influencia e você passa a segui-las por isso, né? Olha que estamos falando de pessoas que talvez a gente nem conheça pessoalmente, né? E muitas delas a gente tem certeza que você não conhece pessoalmente, né? Mas que exerce uma grande influência sobre você, sobre o teu dia a dia, sobre o teu cotidiano. Agora para pensar. Aquele amigo, aquela amiga que quando diz alguma coisa para você, você passa a refletir melhor sobre aquilo e, de certa forma, você pode mudar a sua ideia ou ser mais assertivo nas suas decisões, baseado em alguma coisa que um amigo de sua confiança, que exerce influência sobre você, disse. Isso é ser líder, é exercer a liderança sobre as outras pessoas. Lá dentro da empresa, essa pessoa que foi promovida a um cargo de liderança, pode ser que ela exerça ou não essa influência sobre a equipe. Pode ser que a equipe só a veja como uma pessoa do nível muito técnico, que executava muito bem as suas funções e que foi colocada num posto de liderança por causa desse mérito que ela teve. Mas não quer dizer que ela vai conseguir olhar para a sua equipe e conseguir enxergar os talentos individuais que tem nessa equipe e organizá-la de forma que ela seja produtiva ao ponto de alcançar os resultados com mais eficiência, com mais eficácia, né? Então, a liderança nem sempre quer dizer o cargo de liderança nem sempre quer dizer que você é um líder, que você exerce essa influência sobre as pessoas, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que quando nós formos analisar uma empresa, uma equipe no geral, pode ser que dentro da equipe existam líderes alternativos, entendeu? Aquela pessoa que exerce mais influência nos colegas de trabalho do que o próprio líder, tá? Então, há aqui pesos e medidas diferentes, certo, gente? Então, um cargo de liderança não quer dizer que vai obrigar a equipe a respeitá-lo, e você bem sabe disso. A gente sabe que muitas vezes, pega um time de futebol, por exemplo, né? Existem o meu time, é o Grêmio, né? Meu time é o Grêmio. Até há pouco tempo, Renato Portaluppi
era o técnico desse time. O tanto de respeito e liderança que ele impõe dentro do clube faz dele um líder nato para o clube. Isso quer dizer que ele era o melhor líder para a equipe dele? Não, não quer dizer que ele era o melhor líder para a equipe dele. Mas faz com que ele tenha o espírito necessário e a influência necessária para que a equipe ande de acordo com o que ele disse. E o que ele dizia, pronto, estava dito e ia ser seguido. Por quê? Porque ele tem todo um conjunto de características e ele tem um passado dentro desse clube que faz com que o clube, os jogadores, a torcida, enfim, o respeite muito como líder, né? Então, dentro de um time, que é um time dentro de uma empresa, por exemplo, uma equipe, que seja, o que vai acontecer? Quando nós temos um líder que não exerce tanta influência assim, alguém irá liderar a equipe no lugar dele. Então, pode ser que a equipe não seja tão produtiva, ela não entregue o que é esperado dela, por conta que o líder não consegue liderar de fato, tá? Então, aqui há uma diferença entre o cargo de ser líder, o cargo de líder, de gerente, de gestor em si, e o poder de influência que você tem sobre a equipe, que você precisa influenciar. Mas aqui nós estamos falando como chegar nesses cargos de liderança, tá? Você é um membro de uma equipe e você quer chegar no cargo de liderança, certo? Aqui o que eu vou falar agora é baseado na minha experiência, naquilo que eu fiz ao longo da minha vida profissional, certo? E que agora, eu olhando para o passado e analisando as situações, eu enxergo o que eu fiz de diferente que outras pessoas não fazem e que me levam, ou melhor, me levaram a cargos de liderança, tá? A ponto de eu ser, no início desse ano, convidado para ser secretário municipal de educação aqui da minha cidade. E eu abri mão desse convite, é uma honra, né? A pessoa recebeu um convite desses por motivos muito óbvios para mim, dentro da minha empresa, que nós estamos passando num momento bem conturbado no mercado. E eu, como líder dentro da minha empresa, eu não posso simplesmente abandonar um trabalho que está sendo feito, que está sendo construído, para a gente se recuperar. Não digo se recuperar, né, mas passar por esse momento de, entre aspas, crise, né, que a maioria das empresas vive por conta, a gente sabe, de um mercado muito conturbado dentro da pandemia, tá? E aí o que acontece? Por que esses convites eles chegam até mim, né? E nos trabalhos que eu fazia, né, nas empresas que eu passei, por que geralmente eu acabava sendo convidado, chegando aos cargos de liderança, sem pedir, sem solicitar que isso acontecesse, tá? Fiz uma listinha aqui para a gente poder discutir, tá? A primeira coisa eu coloquei aqui como estar disposto a assumir o negócio como se ele fosse seu, tá? Aqui vai muito do seguinte fato: você aí na sua empresa, se você é uma pessoa que está trabalhando já está no mercado, ou no seu cargo, eu já disse que eu fui funcionário público aqui, sim, lá dentro do teu cargo público, você consegue enxergar os porquês, os motivos, as razões do teu líder fazer o que ele faz? Ou você consegue enxergar a razão de existir da empresa? Por que ela existe? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar o porquê das ações serem feitas da forma que elas são feitas e conduzidas aí dentro pelo seu líder, da organização em que você está inserido? Ou dentro lá da turma do colégio? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Você consegue enxergar isso? Tá? Se você está trabalhando numa empresa e você passar a olhar ela como se ela fosse sua, você tem que compreender o porquê que as coisas são feitas daquela forma, tá? No momento em que você compreende isso, você passa a ter a oportunidade de dizer assim: esse negócio, ele é o meu negócio, é a minha empresa. Tudo que eu fizer aqui dentro dessa empresa
vai reverter a mim. Se eu fizer um bom trabalho, esse bom trabalho vai dar resultados positivos para mim também. Se eu não fizer um bom trabalho, não é só a empresa que vai perder, eu que vou perder também. Então, no momento que a gente se coloca na posição, antigamente, né, um tempo atrás dizia assim, vestir a camisa da empresa, tá? De fato não era só colocar o uniforme, né, e dizer assim, não, eu sou dessa empresa, eu trabalho nessa empresa. É de fato se entregar e dizer assim, não, eu visto a camisa desse time porque eu torço para esse time, eu quero que ele funcione, que gere resultados positivos e que a gente alcance nossas metas e eu seja muito produtivo, tá? Então, quando a gente pensa assim, a gente está se colocando no lugar do dono do negócio e passa a acreditar que tudo que eu fizer hoje traz resultados positivos não só para a empresa amanhã, mas para mim também. E quando a gente faz esse tipo, quando a gente se coloca nessa posição, o que acontece? As pessoas ao nosso redor, elas passam a enxergar isso. Elas passam a perceber que nós estamos nos entregando e nos doando, não só em nosso objetivo, no objetivo no geral, da empresa toda, da equipe toda, do nosso time crescer, né? E sermos um conjunto e andarmos juntos, né? Porque seria muito fácil você pensar simplesmente assim, ó, tô pensando só para mim e aí eu não quero saber de equipe, eu quero fazer o meu trabalho e ponto. E daí é aquela pessoa que ela quer só bater o ponto na entrada de manhã do seu trabalho e não espera a hora que chegue o final do dia para bater o ponto de novo e que chegue sexta-feira. E aí receber o seu salário no final do mês. Por quê? Porque ela já fez tudo o que ela precisava fazer, né? Ela já executou todas as funções que lhe foram destinadas e tá tudo bem. E pronto, e é isso aí, tá? Essa é a pessoa que muito provavelmente não vai chegar num cargo de liderança, a não ser que, o que a gente fala às vezes, né, seja apadrinhado, ou seja, alguém vai colocar ela naquele cargo porque gosta muito dela ou sei lá, tem influência de outra forma. Mas não por mérito de estar no dia a dia da empresa entregando resultados e se colocando no lugar, entregando além. É o que eu sempre gosto de dizer também para os meus alunos, né? Sempre entregue mais daquilo que você pode entregar. Se o que me pediram foi isso aqui, eu vou entregar isso aqui, né? Se eu vou dizer assim, o meu prazo para entregar é no dia 30, eu vou entregar no dia 25 para surpreender a pessoa. Eu vou entregar a mais, eu vou fazer algo a mais, tá? Que isso vai surpreender. E no meu dia a dia de trabalho é a mesma coisa. Se o meu chefe, né? Vamos chamar de chefe agora, tá? Para deixar bem claro aqui, né? Se o meu líder, o meu gestor, ele pede para que eu entregue X, eu vou entregar X mais Y. Se isso agregar valor, se não agregar valor, não adianta de nada, né? Mas eu vou entregar algo a mais. Eu vou entregar uma solução para um problema. Eu vou pensar junto do meu gestor para que a gente chegue a um ponto em comum que solucione uma situação. Isso é se colocar no lugar do dono, é fingir, entre aspas, né? Dizer assim, esse negócio é meu, porque de fato ele é seu, é uma organização, uma empresa é um organismo vivo, ele depende de todas as conexões que estão ali dentro. E o líder ele precisa enxergar isso, precisa enxergar que cada um dentro da equipe tem a sua função e que cada um tem o seu talento individual e que juntos eles constituem um time maravilhoso. É isso que o líder precisa ver, tá? E se você está ali dentro dessa equipe, que você consegue enxergar tudo isso que eu falei, você tem a visão de um líder. E daqui a pouco você pode chegar, sim, às suas posições de liderança. E a equipe, ao perceber que um dos seus elementos tem essa visão, ela vai seguir o que essa pessoa falar. Muito provavelmente você vai impor num bom sentido, tá? Uma posição, se impor como uma posição de respeito dentro dessa equipe. E o que você falar, o que você disser, vai ser um ponto de referência para tomadas de decisão. E o teu gestor vai enxergar que você é um elemento diferente dentro do time e que as pessoas te seguem. Então, daqui a pouco, você não tem uma habilidade técnica extraordinária naquilo que você está fazendo, mas você tem esse outro lado, né? Essas outras habilidades que a gente
fala, né? Essas soft skills. E uma das soft skills mais buscadas hoje é a liderança, é ter essa capacidade, esse poder de influência sobre as outras pessoas, para que a equipe ela chegue a resultados positivos de forma mais rápida e prática, com alguém na frente. E esse alguém pode ser você. Se você passar a pensar o negócio onde que você está trabalhando, a empresa em que você trabalha, como se fosse seu. Porque tudo aquilo que você faz influencia diretamente no resultado da empresa. E não importa o tamanho da empresa. Se você está trabalhando numa empresa pequena, o teu grau de responsabilidade dentro da equipe como gerador de resultados é ainda maior, tá? Porque são poucas pessoas trabalhando em prol desse resultado, tá? Preste atenção. E se você está inserido numa grande organização, pode parecer assim, mas eu sou só uma pequena pessoa, né? Uma pessoinha aqui dentro, né? Numa linha de produção de uma empresa que tem, sei lá, milhares de funcionários. Sim, mas se ela não precisasse de você, você não estaria ali, né? Para pensar sobre isso. E daí leva para o teu lado pessoal também, né? Tudo bem, eu quero trabalhar em prol da empresa, fazer as coisas acontecerem aqui e tudo mais, mas em contrapartida, o resultado do teu trabalho não pode ser simplesmente o salário que você recebe, os benefícios que você tem no final do seu mês, tá? Mas ele pode ser todo um conjunto de outros fatores que te levam ao crescimento ali dentro, que daqui a pouco você não precisa mais trabalhar tanto para ganhar melhor, porque você vai estar ocupando um cargo de liderança. E um gestor, um líder, ele recebe mais do que os outros colaboradores. E a gente sabe disso. E por quê? Você já parou para pensar por que um cargo de gestor, de liderança, ele trabalha de forma diferente e ele recebe mais? Simplesmente pelo grau de responsabilidade que ele tem. Não quer dizer que quem está trabalhando lá, no chão de fábrica, não tem responsabilidade. Muito pelo contrário, todos dentro da empresa têm responsabilidade. Mas o que você está lá, você está líder do quê? Do seu trabalho, do seu ofício ali dentro da empresa, tá? Quando você está na posição de líder, de gestor, você é responsável não só pelo seu trabalho, mas pelo trabalho de uma equipe inteira, de um setor inteiro. E isso aumenta o teu grau de responsabilidade. Então é por isso que você vai ser colocado você vai ser posto num cargo de liderança, mas você tem que aguentar as consequências disso. Uma delas é a responsabilidade, tá? Então, dei a primeira dica aqui, estar disposto a assumir o negócio como se ele fosse seu. E aí vem o próximo da fila, próximo fator que eu coloco aqui, né? Tô falando sobre mim mesmo. Daquilo que eu acredito que eu fiz para conseguir chegar nos cargos de liderança, que é proatividade e entregar não somente o que as pessoas querem, mas o que elas precisam. Exatamente. Quando uma pessoa ela é proativa, ela olha para uma situação e ela enxerga o futuro dessa situação baseado no que está acontecendo. Ela vai traçar estratégias para solucionar possíveis problemas que venham a acontecer antes que eles aconteçam. Meu Deus do céu, parece ser uma coisa muito complexa e eu não sei de onde é que tu tirou isso. Bem simples, né? Às vezes, as pessoas que estão dentro da tua equipe, os teus colegas de trabalho, eles não têm todo o conhecimento, seja técnico ou seja, sei lá, uma soft skill que você tem. E o contrário também é verdadeiro, né? Os teus colegas podem saber mais, ter um conhecimento maior sobre determinadas áreas do que você. E isso é natural, ninguém sabe tudo de tudo, né? O que eu quero dizer com isso? Dentro da tua equipe, no executar de uma das funções que vocês estão fazendo, por exemplo, pode ser que você perceba que futuramente vai dar um problema se vocês continuarem a trabalhar da forma com que vocês estão trabalhando. Mas você só percebe isso porque você tem um conhecimento, você tem uma bagagem prévia sobre alguma coisa. E daí aqui entra a questão da experiência, tá? Entra muito a questão da experiência. Vou citar um exemplo meu aqui, dentro desse sentido. Quando eu tinha, sei lá, 14 ou 15 anos, eu fazia cursos para trabalhar com software como o Photoshop, o CorelDRAW, enfim.
Esses programas gráficos, da área gráfica, tá? E na época eu não tinha ambição de vir a trabalhar com eles, mas conforme o tempo passou eu disse, eu gosto muito disso e tal. Comecei a fazer, gosto muito disso e tal. Com o passar do tempo, eu percebi que eu gostava muito de trabalhar com aqueles programas e os resultados que eu conseguia eram muito satisfatórios, eu gostava do que eu estava fazendo. E aí as pessoas começaram a encomendar, né, layout de folder, de cartão de visita, porque na época não se trabalhava muito com... A internet não era assim como é hoje, né? E aí o que aconteceu? Isso ficou, uma pessoa falou para outra e tudo mais e virou como se fosse um negócio para mim, né? Ainda quando eu estava lá na adolescência, que eu passei a fazer esse tipo de trabalho. Mas na época era um passatempo. Depois, quando eu fui para o mercado de trabalho mesmo e que eu comecei a ganhar dinheiro de outras formas, né, com fonte de renda, que não era aquilo, eu sempre utilizei aqueles programas como uma base para certas coisas que eu ia fazer. Por exemplo, eu trabalhei como monitor de informática de uma escola pública, certo? Beleza, minha função lá era dar aulas de informática. Mas aí eu comecei também a criar as apostilas. Mas não era uma apostila simples digitada no Word, era uma apostila diagramada em InDesign, com desenhos que fazia no Corel, com tudo. Então, quando eu entreguei aquilo lá e pedi para imprimirem na escola, todo mundo disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Um livro praticamente, uma apostila bem feita, parece que foi feita por um profissional. E não foi? Tô brincando. Enfim, isso despertou o quê? Não, Rafa, tu sabe fazer isso, então beleza. Então começamos a fazer propaganda de festa junina, todas as coisas da escola comecei a fazer com aquilo ali. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que veio lá atrás de um curso que eu fiz quando eu era adolescente, que me ajudou a chamar a atenção para o pessoal da escola, para a direção da escola, que depois disso fez o quê? Me levou para dentro da secretaria da escola para trabalhar ali com eles, para exercer outras coisas. Por quê? No momento em que você está em contato com o teu gestor, você precisa mostrar o teu melhor e mostrar todas as suas habilidades. Fato que eu sempre fui muito comunicativo também, então eu sempre soube expressar bem as minhas ideias. E o que você ganha com isso ao longo do tempo? Você ganha respeito. E aquilo que você diz passa a fazer sentido para as outras pessoas e elas te seguem naquela linha de pensamento. Então, olha só, eu não estou dizendo que eu cheguei lá e depois disso, daí a Secretaria Municipal de Educação me chamou para trabalhar com eles. Então, era a minha função? Não, daí passou a ser desvio de função, uma coisa que é interno, né? Enfim, a parte legal disso é outra história, né? Isso é um trâmite que se faz. Mas enfim, eu estava trabalhando lá, dando aula para as crianças, aula de informática, e eu adorava fazer aquilo. Só que o que aconteceu? Por alguns fatores que mostraram que eu tinha outras habilidades, eu fui chegando lá, fui chegando dentro de posições que de liderança, até chegar a trabalhar dentro da Secretaria de Educação. Cara, isso é por quê? Porque você é proativo. Eu solucionei um problema que era a construção de uma apostila, por exemplo, tá? E isso eu entreguei a mais do que precisava. Eu devia só digitar aquilo que eram exercícios e algumas instruções para os alunos levarem para casa, porque eles não tinham nenhum livrinho e eu queria montar. Tirei da minha cabeça tudo, né? A minha explicação, a minha aula estava escrita naquela apostila. E aí, só que eu fiz isso de uma forma entregando a mais do que uma outra pessoa poderia fazer, simplesmente, tá? Então é só um exemplo, tá? Que as pessoas elas passam a colocar um foco, né, um spot sobre você quando você começa a fazer coisas diferentes e entregar coisas diferentes, coisas que elas precisam. Porque às vezes as pessoas elas querem alguma coisa, mas esse querer nem sempre é exatamente aquilo que elas precisam. Você entrega aquilo para elas, mas você vai entregar além disso, porque você percebe que elas estão precisando de outra coisa. Por quê? Você, eventualmente, tem essa capacidade analítica de perceber no outro aquilo que ele não enxerga que ele está precisando, de fato, né? E aí você trabalha para entregar isso. Pode ser dentro da sua equipe, pode ser o teu cliente, pode ser o teu professor. Exatamente, você pode exercer liderança dentro da sua sala de aula, né, como colega, né, mas também você pode sim chamar a atenção positiva. Eu sempre digo para os meus alunos,
Coloquem um alvo em vocês para que os professores e a sociedade e as pessoas no geral acertem esse alvo. Mas ele tem que ser um alvo positivo, de coisas boas, né? Sejam sempre o alvo das coisas boas e não das coisas negativas, né? Seja o alvo dos elogios do teu professor, da tua professora. Seja o alvo de exercer poderes, influência positiva na sua turma, que os teus colegas te queiram para fazer o grupo, para você poder trabalhar com eles. E assim, ó, quer ver? Agora eu vou voltar pro colégio aqui. Sabe, quando a gente fala assim, gente, trabalha em grupo. Pum, você olha pro lado, olha pro outro, você já tem as pessoas certas que vão fazer o grupo contigo, porque são as pessoas que são seus amigos, são quem mais você gosta de estar próximo ali que vai fazer o teu trabalho. Às vezes a gente pensa assim, vou fazer grupo com essas pessoas aqui, porque, né, vai ter aquela uma pessoa que vai fazer o trabalho por nós todos. Ou então você para para pensar, poxa vida, mais um trabalho em grupo que eu vou ter que fazer, porque os meus colegas não vão fazer. Tem essa situação. E isso, gente, está lá no colégio, mas ele está também no mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho tem muito disso também. Tem pessoas que elas se aproveitam de outras para conseguir entregar um trabalho. Mas isso dura pouco tempo, tá? Dura pouco tempo porque o mercado de trabalho é feito dos teus méritos. E você não vai ser carregado nas costas por ninguém se você não demonstrar seus méritos, tá? Então tá ali. Só dei um exemplo aqui de proatividade que faz com que você se destaque. E isso é dentro de uma equipe, né? Você ajudar um colega, entregar algo a mais, fazer um projeto diferente, então você acaba sendo notado. Só que isso é um processo de você continuar fazendo isso. Se você fez isso uma vez e parou, não é um padrão. Quando uma pessoa percebe que você tem o padrão de ser proativo, aí é que surge o ponto de luz, né? Um spotlight em cima de você, você é iluminado e as pessoas passam a te perceber como uma pessoa que entrega mais. E que daqui a pouco vai começar a dar opiniões e sugestões e ser respeitado por isso. Mas é uma coisa constante, tá? Não é uma coisa que aconteceu e você vai parar por aí, né? É constante, é um treinamento constante. Como se fosse, né, você fazer um treino, né, de academia, que você não vai uma vez, duas para academia e tá resolvido. É uma coisa que você precisa continuar a fazer, né? É um Cristiano Ronaldo da vida, né? Que ele consegue alcançar níveis que outras pessoas não conseguem, exatamente pela dedicação e o treino que ele tem, né? E aí, eu coloquei aqui comunicação e ouvir na essência, tá? Tudo bem, já falei de ser comunicativo aqui, como ser comunicativo me ajudou a chegar em posições de liderança, tá? Porque a comunicação, ela chama a atenção. Então, quando você é uma pessoa que consegue transmitir a tua ideia, você consegue convencer os outros de que você está certo, tá? E você consegue vender a sua ideia para os outros e convencê-los a executar aquele projeto, a comprar aquela ideia e colocar ela em prática. A comunicação te ajuda a fazer isso, tá? Te ajuda a fazer isso. Então eu já falei aqui lá na primeira aula sobre comunicação ser uma das habilidades do profissional do futuro. E a comunicação, na verdade, ela é do profissional do passado também. Só que poucas pessoas percebiam a importância de se comunicar bem, né? E se comunicar bem vai além de você falar bem, porque eu não me considero uma pessoa que fala muito bem, tá? Mas ela vai do ouvir na essência. Porque quando você ouve a outra pessoa, você vai conseguir compreendê-la melhor. E compreendendo melhor a outra pessoa, você vai conseguir saber o que dizer de fato que irá ajudar aquela pessoa em alguma coisa que ela precisa, convencer ela de alguma coisa que você precisa dela, fazer uma venda da ideia. E se você é vendedor, obviamente vender o que você precisa vender, produto ou serviço, tá? E a escuta, quando a gente fala assim, escutar na essência, quer dizer assim, ó, cara, eu estou te ouvindo, fala que eu te escuto, fala que eu estou te ouvindo, tá? Aquilo que você está dizendo está entrando aqui, tá? E eu estou pensando sobre isso. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa começa a falar, começa a dizer o que ela precisa, enfim, e a gente começa a fazer o quê? Dentro da nossa cabeça, a gente começa a pensar e se colocar no lugar dessa pessoa
e trazer os problemas dela para nós e pensar sobre como nós reagimos sobre isso. Exatamente. Eu, às vezes, no curso de oratória, que eu trabalho também, que a gente faz? Eu vou dizer assim, ó, todo mundo vai falar sobre um tema agora, assim, de imediato, sabe? De surpresa. E aí vem fulano, vem aqui pra frente, né? Vem fulana, vem aqui. Vocês dois agora vão estar aqui no palco, vocês vão falar e tal. E aí eles vão falar. Só que tá todo mundo lá, sentado assim, as outras pessoas, os colegas, tá todo mundo olhando pra eles assim, apavorados. E no final, quando eles terminam, eu pergunto, e aí? Do que eles falaram mesmo? Qual foi o assunto principal? Quais são os destaques que vocês têm da fala dos colegas de vocês? Cara, são poucas pessoas que conseguem dizer exatamente o que os colegas falaram. Por quê? Porque eles estavam pensando assim, poxa vida, eu vou ser julgado, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Eu vou ficar vermelho, eu vou perder, não vou conseguir falar nada, vai me dar um branco, não sei o que lá, a roupa que eu tô não é a melhor roupa para eu estar lá na frente, as pessoas vão olhar o meu sapato, não sei o que. As pessoas, elas geralmente estão pensando nelas, né? No que elas vão falar, no julgamento que os outros vão ter delas, mas elas não vão prestar atenção no que está sendo dito lá, tá? Eu já fiz essa experiência várias vezes e é verdade, né? Então o que acontece? Quando você precisa ouvir as pessoas, é ouvi-las na essência, para entender o que elas precisam. Quando a gente está na posição de líder, a gente precisa exercer isso ainda mais para conseguir entender as pessoas, né? É ouvir de fato o que ela está dizendo, entrar num processo de flow, né? Comunicação, quando você está num processo de flow, você está ali, ó. Estamos aqui, eu estou ouvindo o que você está falando e isso faz sentido para mim e daqui a pouco eu vou falar e vai fazer sentido para você porque você está me ouvindo na essência e a gente está criando um processo de conexão muito forte aqui que a gente consegue se compreender, tá? Isso acontece, esses momentos acontecem a toda hora quando a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação que a gente precisa gerar algum resultado dela. E como líderes, nós precisamos entender os nossos liderados, tá? E se você que está buscando alcançar posições de liderança, a sua comunicação, ela precisa vir de dentro, ou seja, você precisa saber se expressar e se colocar. Não é um processo que a gente vai comentar sobre agora, tá? Só estou dizendo que a comunicação você precisa ter ela com excelência, tá? E como desenvolver uma boa comunicação? Bom, partindo do autoconhecimento, tá? Gerando autoconfiança, enfim. Mas uma boa parte da comunicação vem da escuta, né? De ouvir na essência o que o outro está dizendo. Seja você um líder, seja você alguém que está almejando um cargo de liderança ou então um liderado, tá? E aí, para fechar isso aqui, eu coloquei como honrar e respeitar a sua própria história para honrar e respeitar a história dos outros. Exatamente. Quando você é líder, você precisa compreender que diante do teu grupo, do teu time, da tua equipe aí, existem histórias que são muito diferentes da sua, né? Assim como as outras pessoas, elas podem não conhecer de fato a sua história. Então eu penso assim, por trás de cada pessoa, quantas coisas aconteceram, acontecem diariamente e só delas estarem ali, talvez represente uma grande vitória. Ou talvez elas estarem ali representam um recomeço. Alguém que perdeu um emprego que era muito melhor do que faz hoje, da função que faz hoje, no emprego que tem. Alguém que estava desempregado há muito tempo que agora está ali. Um colega da escola que veio de uma escola que é de um bairro violento e que agora está recomeçando, e que para ela estar ali é o paraíso. Uma pessoa que estudava numa escola particular, muito cara, cheia de recursos, mas que por questões de problemas econômicos, crise, pandemia, etc., os pais não podiam mais pagar. E agora ela está estudando numa escola pública que não tem todos aqueles recursos. Uma pessoa que em casa tem problemas com o pai e a mãe,
ou é o problema da família, porque, não sei, exerce uma influência negativa, tá? Tem problemas sociais, enfim. Qual é a história que está por trás das pessoas que você se encontra todos os dias? O teu colega, você conhece o teu colega? Você sabe a história dele? Você pode julgar o teu colega pela história dele? Não. E olhando para a nossa própria história, por muito tempo eu mesmo neguei muitas coisas da minha própria história. De olhar para trás e pensar assim, poxa, quanta coisa errada eu fiz. Isso não está certo. Eu não tenho respeito por essas coisas que eu fiz. No momento em que a gente consegue olhar para os outros e honrar e respeitar a história deles, é o momento em que a gente passou a olhar para nós mesmos e respeitar a nossa própria história. De olhar para trás e dizer assim, poxa vida, todas as coisas que eu fiz porque eu achei que eram boas para mim. Você concorda? Você concorda que às vezes a gente faz coisas pensando que é muito bom para nós e de fato são coisas boas naquele momento? São coisas boas e a gente só fez aquilo porque a gente acreditava que era legal ter feito, que era bom, né? Tem um prazer no fim das coisas que a gente faz. Só que a gente vê que os resultados daquilo geraram coisas negativas. Ou que hoje, olhando para trás, a gente percebe que não eram coisas boas, não era legal ter feito isso. São atitudes que a gente não devia ter tomado. Mas a gente tem que dizer assim, que a gente fez aquilo e tudo aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida, tenha você 90 anos, tenha você 16 anos, não importa. Tudo que você fez até hoje, da sua vida, até o momento que você está assistindo esse vídeo, faz de você o que você é. Então, essa é a história que você tem para contar. E a história que você conta, ela precisa ser respeitada, precisa ser honrada, mas primeiro por você. Eu primeiro sou a primeira pessoa a respeitar a minha história. Se eu olhar para mim mesmo sem julgamentos e respeitar e honrar tudo que eu fiz, eu vou conseguir olhar para as outras pessoas e respeitar a história delas, porque eu vou entender que muitas das coisas que ela faz hoje ou fez no passado foi pensando que eram coisas boas e que gerariam resultados positivos para ela. Ou que ninguém nunca disse a elas que aquilo não deveria ser feito porque traria resultados negativos. Coisas ruins poderiam acontecer. Então, todo momento que eu me encontro, seja com um aluno, seja com um amigo, seja, sei lá, com uma celebridade que seja, eu vou honrar e respeitar a história dela. Porque eu só sei aquilo que eu estou vendo. Eu não sei do que essa pessoa é feita, o que ela passou, o que moldou essa pessoa, o que a fez ser assim. Então a história de uma pessoa é o que ela tem de mais valioso, é o seu tesouro precioso. Por quê? Porque a história faz quem ela é. E se você almeja alcançar um cargo de liderança, você precisa reconhecer a história de cada um e respeitar a história de cada um sem julgamentos. Gente, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, tá? Hoje foi a aula 3 da nossa jornada profissional do futuro, tá? E amanhã, então, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você está assistindo na ordem, então amanhã você vai ter o último vídeo de conteúdo, assim, tá? Que eu preparo para vocês. E aí depois a gente vai para o Tira Dúvidas, para sugestões de vocês. Pode mandar escrever aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, nos comentários, se você está assistindo nas redes sociais. Ou então tem uma caixinha, se você está assistindo as aulas pelo site, com um formulário
Ou então, se você está assistindo as aulas pelo site, tem uma caixinha aqui embaixo com um formulário para mandar a sua mensagem, tá? Sua dúvida, sua sugestão para nossa última aula, e aí eu vou falar sobre os temas que vocês estão sugerindo e responder as perguntas de vocês também. Certo, pessoal?